Olá, aventureiros! Eu sou o Luiz e bem-vindos ao Monstros e Aventuras. E hoje vamos falar sobre o novo anime que o Netflix vai lançar, que é o Levios. Então, se você gosta do tema, já dê um like aqui no vídeo, inscreva-se e clique no sininho para receber as notificações e vambora pro vídeo! Primeiramente, o que é Levios? Levios é a adaptação de um mangá que tem 3 volumes completo, inclusive já lançado na Europa, né, fora do Japão, e que se trata de uma pessoa traumatizada pela guerra, traumatizada inclusive em nível físico, não apenas em nível emocional e com a perda de familiares, e que tenta reconstruir sua vida agora usando como base o mundo do boxe. Só que estamos falando de um mundo diferente, um mundo steampunk, isto é, uma era vitoriana alternativa com super tecnologia. Então ele vai ter uma prótese mecânica para poder substituir o braço dele e vai entrar numa competição justamente de guerreiros ciborgues. A partir daí, para poder pegar e conseguir os recursos necessários para reconstruir sua vida, né? E a partir daí, você já tem uma série de elementos interessantes, né? Que afinal, o que vai diferenciar o Levios dos outros seriados de combate? Afinal, existem vários seriados de artes marciais, o Netflix está aumentando progressivamente, né? E o que eles têm de diferente? Aqui no caso temos 3 fatores muito importantes. Em primeiro lugar, a questão steampunk, isto é, estamos pegando a questão da história vitoriana e ciência inspirada em H.G. Wells, Júlio Verne, Mary Shelley, e para poder pegar e criar uma história. Então, além da questão das máquinas movidas a vapor, temos toda a questão social envolvida. Tanto que estamos falando sobre uma coisa inspirada em Europa do século XIX. E uma coisa que nos mostraram no trailer é que o esporte do qual ele participa originalmente era uma coisa ilegal, meio do submundo, e depois foi legalizado. E aconteceu a mesma coisa com o boxe na Europa nesse período. Todo o esporte que conhecemos, né, foi criado nesse período, no qual a gente tinha uma série de lutas ilegais que era extremamente famosas, no qual corria altas somas de dinheiro na Europa nesse período. E um grupo de nobres se juntou para poder pegar e legalizar o esporte, criando todo um sistema de regras e sistemas de segurança para poder pegar e fazer com que as competições se mostrassem seguras e assim autorizadas pelo governo, para assim poder pegar e oficializar, né? Então as coisas como o sistema de rounds, a contagem regressiva, né, para poder pegar e ter um nocaute até 10, mesmo as luvas de proteção, tudo isso é criação desse período. Então, se a gente perceber, meio que a gente tem essa parte da estrutura da história do boxe sendo colocada dentro do anime, o que é muito legal. O que faz a gente pensar até onde, já que esse esporte veio do submundo, ainda tem influências ilegais fluindo dentro dele, né? Número 2, temos a questão da guerra. Essa é uma coisa importante, porque temos um cara que é sobrevivente de guerra e provavelmente deve ter outras pessoas. Então, que diabos de guerra foi essa? Quem participou? Quem ganhou? Quem perdeu? Quem financiou e lucrou em cima dessa guerra? Isso é uma coisa interessante, porque o século XIX é um período realmente de várias guerras ao redor do mundo, normalmente envolvendo a questão da Europa e a posse das suas colônias, né? Então temos tanto a continente americano, todo com vários países em parceria com Inglaterra e outros, pegando e sendo libertos de um lado, né, fazendo guerras de independência, e do outro lado, países que eram colônias da Inglaterra, como o próprio Estados Unidos aconteceu um século antes, e as colônias em outros cantos do globo, inclusive a China ficou em guerra contra a Inglaterra, fazendo a famosa Guerra do Ópio, onde artistas marciais lutavam justamente contra os soldados ingleses, algo muito marcante inclusive nos chamados filmes Wuxia, de artes marciais chineses. Então, peguem principalmente aqueles filmes antigos do Jet Li e do Jack Chan, que antes deles serem hollywoodianos, que vocês vão pegar umas coisas bem legais sobre isso. E
isso acaba sendo um pano de fundo excelente para poder pegar e desenvolver, né? Então, o que será essa guerra e como ela vai dialogar com as guerras reais e fazer nos refletir sobre a questão de como esses acontecimentos históricos influenciaram a gente até hoje. Lembrando que todo esse período do polvoroso da época do século XIX acabou depois culminando na Primeira Guerra Mundial, no começo do século XX. E posteriormente, a crise não resolvida durante essa guerra depois explodiria na Segunda Guerra Mundial. Então, comece a pensar, a juntar os palitinhos. E terceiro, que é uma coisa interessante, o próprio nome do protagonista, Levius, né, que é uma origem meio latina, né, que significa justamente uma coisa leve, né, e que tem tudo a ver, se a gente pensar na questão de como é a luta de boxe, né? Afinal, temos todo aquele aspecto de homens extremamente musculosos nos combates, no anime temos toda a questão da super tecnologia implementando e aperfeiçoando, né? O que faz até a gente pensar até onde as pessoas vão se auto-sacrificar ou sacrificar seus lutadores, a saúde deles para poder pegar e turbiná-los, deixá-los cada vez mais poderosos para o combate, né? Que tipo de, inclusive, de coisas que as tecnologias são capazes de fazer de upgrade no corpo e leva justamente leveza, suavidade e inclusive um dos maiores, como eu posso dizer, lutadores que já existiu, que é justamente o Muhammad Ali, falava que justamente meio que a base dele era voe como uma borboleta e pique como uma abelha, isto é, suavidade e velocidade sendo a base dos seus combates que até hoje marcam o planeta inteiro, sendo ele inclusive um exemplo, as lutas dele, né, infelizmente ele faleceu, mas o período dele como combatente é uma grande influência para campeões do planeta inteiro. Então, gente, esses são os elementos interessantes de Levius. E vocês, o que estão aguardando desse seriado, sendo que ainda estamos aguardando quantos episódios vai ser, quantas temporadas, lembrando que o mangá é curto, né, com 3 volumes, né, o que é bem interessante, e que a base daqui foi tirada do Tecnomundo e do J-Box e do Jovem Nerd de base, para poder pegar e estabelecer um pouquinho mais algumas informações do anime para vocês, além da análise do próprio trailer e um pouco de informações históricas oficiais, saída de livros. Então, galera, se vocês gostaram, curtam aqui, comente aqui embaixo, compartilhe o vídeo e até mais, galera!